Boa noite. Hoje, Boa noite. dia 4 de março, estamos aqui para a nossa sexta live sobre o quê? Estar consciente ou ser consciente. Sejam todos muito bem-vindos e que tenhamos alguns momentos de muita aprendizagem, muita alegria, muita coisa boa e que nos coloquemos de copo vazio, de né, totalmente abertos para entrar nessa nova dimensão, nessa nova, percepção chamada estar consciente, ser consciente. O que que é isso? O que que é ser consciente? Quando eu estou consciente de algo, quando eu não estou consciente, eu ser inteligente, ter muito conhecimento, me torna um ser consciente ou só me torna alguém com conhecimento? Consciência é um estado de espírito, de alguma coisa. Consciência é um lugar. Ah, o inverso de consciente é inconsciente? Será? Tudo isso nós estaremos sempre buscando aqui, todas as terças-feiras, das 21 às 22 horas. E alguns brindes serão dados para aqueles que chegam no horário. Hoje a Carla chegou no horário, só veio ela porque é carnaval, então está todo mundo se divertindo e ela ganhou um grande presente. Vamos ver lá o que que ela comenta sobre tudo isso e, inclusive, pode ir trazendo as mudanças que estão acontecendo sobre estar consciente, ser consciente, o que é consciência, quando você está consciente de algo, quando você percebe que ampliou a sua consciência. O que fez ampliar a consciência? Está aberto o microfone para Carla. Posso responder? Pode, também pode contar um pouquinho, de acordo com as suas palavras, como foi o presente que você ganhou, quais foram as tuas novas Percepções? consciências, novas experiências e assim por diante. O que isso pode, aonde isso pode levar a sua consciência? De onde isso pode estar tirando você das consciências limitantes ainda? Todo seu microfone e a live hoje é tua. Então, amigo, primeiro eu tenho que agradecer, né, por essa experiência. Parece que eu já havia vivido isso, é, outras situações parecidas. Eu não consigo explicar. É igual o consciente, né? Não dá para explicar com palavras, mas são sensações, sensações e informações. É realmente estar muito consciente do que está acontecendo, mas sem ter a noção de que você está fazendo isso com a sua consciência, conscientemente, né?
Você vai para um local, hum, talvez por curiosidade, tá? Da questão, posso falar da parede? Claro que pode, é para isso mesmo. É, Traga todas as tuas experiências, as tuas. então, eu já tive sensações, já tive essa coisa de estar dentro, né? Mas não assim desse jeito, né? Me projetar da maneira que foi feito, mas assim, de querer estar no local e querer saber coisas e aí eu entender, eu escutar, eu estar. E você sabe que eu sou uma pessoa que gosta muito de falar, né? E aí a pessoa começava a falar e não terminava a frase. Começava a falar e eu terminava a frase. E aí acharam que eu tivesse colocado uma escuta dentro da sala. É bem provável. Como assim? Uma escuta? Eu estava lá. Com certeza. Mas como é que foi a Eu, experiência? Bom, eu vou explicar um pouquinho essa, rapidamente. Vou essa explicar para a turma experiência, que está escutando aqui e vendo isso numa outra opção, num outro momento. Será que é outro momento? Ou será que é no mesmo agora que nós estamos? Quando alguém não, estiver assistindo. é o outro agora. Não, não Vai é ser outro não. agora. É nesse agora. Esse É nessa é nesse energia agora. porque só existe esse agora. Então, o que a Uhum. Carla teve de presente, e eu me dei de presente de fazer também, nós tivemos uma experiência de experimentar entrar na parede da nossa sala e ter todas as sensações de som, de repercussão de temperatura, Cheiro, de cheiro. cheiro, Eu de senti gosto. gosto, Eu eh, senti gosto. de iluminação, Iluminação. Cor. de até tem gente que relata, Dens- né, que se sentiu sufocado, que se sentiu Densidade. é, Não, é uma coisa interessante que eu senti, como se eu tivesse realmente entrado de frente e tivesse me espalhado completamente dentro na parede completamente, como se tivesse dissolvida totalmente na parede. Não, eu não fiquei inteira. Não é como se eu tivesse entrado e ficasse colada. Eu entrei e me dissociei, sei lá, não sei como dizer. E quando era como se tivesse entrado nas partículas mesmo, fazendo parte de cada elemento da parede. que E, legal. e, quando, e quando ia dizendo, né, os comandos, eu tentava realmente sentir tudo aquilo que era de sensação, eram os nossos cinco sentidos. Como foi? Você E falou quando de foi feita estar com frio. era frio. E hoje está 30 e poucos graus aqui. E Uhum. lá no meio da parede não tá 30 e poucos graus. E Pode às vezes eu não queria voltar, Pode não. estar bem mais quente, pode estar bem mais frio. É, mas hoje não estava tão quente. Ela não estava tão quente, não. Pois é, Ela tava mais frio que aqui do lado de fora. que legal. E tanto que eu até falei, né? Tá frio. E Como a é que foi o sensação som da cor da cor, da foi iluminação? um pouco difusa, porque eu vi os dois lados. Eu vi o lado de trás e o lado da frente. Então, ao mesmo tempo que parecia que estava muito claro, parecia o outro lado escuro também. Ok.
porque o outro lado da parede realmente não está, a luz não está acesa. E esse lado aqui, todo mundo vendo que está claro. Então eu tive essa sensação do claro e do escuro, porque eu me dissolvi ali dentro, e aí quando falava voltar para o lado sul, aí eu ficava, volte para o lado sul, né? Na minha mente, né? No meu consciente, volte para o lado sul. Aí para observar como era a iluminação desse lado aqui, e eu não conseguia ver exatamente como eu estou vendo aqui nessa realidade. Não era a mesma iluminação, não era. Ok, mas deu para perceber o material, deu para perceber. Deu, deu para escutar a batida, era uma batida, não era oca, era uma batida bem sólida, não machuquei nada, não senti dor nenhuma na minha mão. É, e quando eu saí, incrivelmente eu saí de costas. Quando Legal, eu saí de costas. Exatamente como eu entrei, eu saí. E eu legal. pensei que eu, eu pensei que eu fosse sair de frente. Tudo é Eu saí possível. de, eu saí de costas, e olhando realmente, eu- olhando e me distanciando para me despedir Da experiência. isso, do experimento, né? E aí eu já comecei a sair até voltar para o centro, e no centro da sala eu já estava bem. E a questão das cores, o preto foi bem difícil de eu enxergar. Mas quando foi dito para eu imaginar Um pintor a pintando. pessoa jogando a tela e pintando, aí sim foi mais fácil. Aí o vermelho também foi mais fácil. O verde foi mais fácil ainda, porque essa parede era verde. E Ah, até hoje eu enxergo ela verde, apesar dela não ser completamente verde. Ela é tipo uma cor de nevoeiro, né? Que chamam. É um branco, não é alecrim, mas, mas não é verde. muito legal. Então o verde eu consegui ver bem, consegui ver o vermelho muito bem, o azul, o violeta não tanto. Apesar de ter o violeta ali atrás, né? Mas eu não vi a parede violeta tão claramente como eu vi o vermelho. O preto logo de começo não foi tão fácil. E aí voltar pro preto de novo, né? Porque nós voltamos pro preto duas vezes. Aí na segunda vez o preto já foi muito mais rápido de eu ver que a primeira vez. Legal. Como isso está para você agora? Você saber que você tem essa permissão, que você tem essa possibilidade e que existem outras para fazer a mesma coisa. Então, por exemplo, se nós estivéssemos aqui com diversas pessoas, assim como você se diluiu, eu não me diluo. Eu imagino, Não, eu imagino a parede aumentando e abrindo espaços, como se as moléculas fossem aumentando e eu agora posso passar. Eu sou assim como eu estou. Eu já me imaginei também em outra situação onde eu me senti bem pequenininho, que eu fui diminuindo, diminuindo, ah, diminuindo, e aí eu conseguia passar pelos vãos das coisas que tinham da parede e estar lá dentro da parede. por que que eu me dissolvi? Eu me dissolvi. Pois é, mas cada caso eu já vi de tudo quando eu fiz esse exercício. Eu já vi de tudo. Não tem nem certo nem errado. Tem a experiência de cada um.
E é isso que vem daquilo que nós estamos falando sobre a consciência. Depende da caixinha Uhum. de onde você parte. Cada um vai partir de uma consciência, de uma ideia, de uma possibilidade e vai chegar a um resultado que é completamente diferente. Eu não me Não, senti mal, não me senti claustrofóbica, não pensei que nunca mais fosse sair de dentro da parede. É, eu sei que tem fiações, mas eu não, não me importei com as fiações. chegou Eu a estava perceber muito elas? mais, sim, mas eu não quis me importar, porque eu estava mais preocupada Que em engraçado, sentir. se em vez de fiação fosse um cano d'água e ele tivesse furado, será que você perceberia onde estaria o furo? Talvez sim, Pois é, eu te afirmo talvez que eu sim, porque perceberia eu sim. já fiz essa experiência. Muito legal. Eu não sei se é porque eu sei, porque eu acabei de fazer a pintura nessa sala, e, e aí eu Teve que tirar, reformei ó. a parede. Sim. Então era como se assim, eu a conheço, Mas não conhece tudo. Teve algum momento não que você. a parte de dentro, mas o interessante é sentir o gosto. E ela não falou de gosto, Não. ela falou de cheiro, mas aí eu senti o gosto, como se realmente estivesse lambendo a parte de Os dentro. dois, os dois estão muito ligados, então não tem separação. Gosto e cheiro estão juntos. Que Parecia que maravilha. tinha, é, tipo, não era de barro, era algo arenoso, e também não era tão assim horrível, não. Era algo. Legal. Tá aí a experiência dentro do curso que eu já tenho, né? Diversos dos meus cursos eu uso essa técnica para levar algum tipo de experiência para cada participante. No o objetivo desse exercício é você tomar novas consciências e você quebrar paradigmas, mudar paradigmas. Porque se você imagina que a parede é tão sólida que você não pode fazer nada daqui de fora, ao você ter entrado, já houve uma mudança de paradigma em grande Mas quantidade. o meu paradigma já mudou há muito tempo depois que eu descobri a física quântica, né? Sim, Que eu sei que a parede não é sólida, ela é apenas uma onda e ela está se comportando como uma matéria. sim. Então, a partir dessa concepção, fica muito mais fácil. Mas até agora, antes de você entrar, você tinha o conhecimento da teoria quântica. Sim, mas aí, como eu te falei, eu já Mas tive agora experiência. lá dentro, Ah, você experimentou. então, eu experimento, eu já tive um experimento não conduzido dessa maneira, mas de realmente sentir que eu estava dentro do espaço e escutar, ver e depois apenas saber. Bem por isso. E aí que vão caminhando todos esses, entre aspas, conhecimentos que vão sendo trazidos para algo que nós chamaremos e estaremos conhecendo realmente como consciência. Valeu o exercício, É, valeu a. sim, é apenas saber
Eu não sei como explicar com. É igual a consciência, como explicar a consciência? Eu só sei. É, por exemplo, hoje eu fui abastecer o carro num posto de gasolina e perguntei como é que estava o frentista. E ele veio muito chateado, porque ele teve uma bronca do patrão por ele não estar vendendo os produtos nos quais ele ganha comissão para os clientes. Por quê? Porque ao ele tentar vender alguns produtos, ele foi incisivo demais para com o cliente e o cliente reclamou dele. Então, além dele não estar ganhando a comissão, ele estava sendo repreendido por estar tentando fazer aquilo que houve uma reprimenda para ele fazer. Aí eu tive que fazer uma mudança de consciência para ele, ou seja, uma ampliação de consciência, na qual eu fiz as devidas perguntas. Para quem você trabalha? Ele respondeu, para o posto. Eu digo, quando você termina o mês e recebe o dinheiro, você devolve para o posto o dinheiro? Não, é meu. Então ele trabalha para ele. Daí eu perguntei, então para quem você trabalha? Ah, eu trabalho para mim, então. Então, se você trabalha para você, quem é teu patrão? O dono do posto? Ou é você mesmo? É, E cada consciência que ele ia tendo dessas coisas que ele nunca parou para pensar e muito menos perguntar a si próprio, a consciência dele foi evoluindo e ele foi percebendo coisas como você percebeu dentro da parede, dentro do trabalho dele. isso é bem interessante, né? Ainda mais se tratando de vendas. Pois é. Daí eu ainda completei mais um pouco, já que é assim. Cheguei para ele e afirmei, né? Você sabe que venda não existe? Venda é um relacionamento. Não. Venda não existe. Não se vende nada. O que que, já que não se vende, o que que a gente tem que fazer? Ou o que que a gente Trocar. realmente faz? O que que realmente acontece? O que realmente acontece é uma compra, não é uma venda. O que realmente acontece é uma compra. Então, se eu ofereço para você algo para você comprar, quando você termina de pagar, eu fiz uma venda, mas eu não estava vendendo, eu estava oferecendo algo para você comprar. Isso muda completamente a estrutura e a maneira das pessoas de oferecer as coisas e se cobrar, principalmente quando tem comissão para, ou quando tem aquele, aquela meta e coisa assim de venda. Muda completamente. Tira o peso das costas de cada pessoa no sentido de cumprir meta. Porque se ele não consegue uma venda quando oferece, ele se sente rejeitado. Enquanto que se ele simplesmente estiver oferecendo algo para que alguém compre, ele não está sendo e não pode ser rejeitado nunca. É, eu tive uma abordagem bem diferente essa semana.
A menina passou e falou assim: eu estou fazendo uma liquidação de panelas, estava numa feira, e eu vendi quase todas elas. Estou com dois conjuntos. Eu não gostaria de voltar para casa com elas, então eu estou fazendo uma oferta. Se te interessar, você gostaria de ver sem compromisso? Aí, tá vendo? Ofereceu. Ela não está vendendo. E é aquela coisa, né? Ela vendeu tudo. Sim, Só sobrou duas. Ela não quer voltar para casa. Ela pois é. quer. Então, só estava oferecendo, Aí, oferecendo, oferecendo. pois Ela é. podia estar usando qualquer tipo de argumento, inclusive escassez, só tem dois ainda, você vai ficar de fora, você não acha que você merece ter um, ou até os dois que estão sobrando. Qualquer coisa vai continuar sendo mera e exclusivamente uma oferta. Ou seja, está oferecendo, apresentando para que a pessoa sinta a necessidade daquilo para ela. A partir daí, acontece uma compra que nós chamamos de venda. Bem o contrário. Mas muda completamente a estrutura. Carlinha, vamos ficar por aqui hoje? Dia de carnaval, Não, não. términozinho de carnaval. Já, já valeu pelo momento que a gente passou antes de começar a gravação. Uhum. E as pessoas achavam que era meia louca por conta disso. Ainda bem que eu sei que tem uma técnica aí que todas as pessoas podem utilizar. Tem duas coisas que eu gostaria de falar com você. Diga. Uma, Gravando? hã? Gravando dentro Sim, do tema? sim. Uma, é se essa técnica eu posso utilizar para entrar e entender a parte do corpo de alguém, se está funcionando mesmo, se está doendo. Pode, tá? É, só que tem alguns cuidados. Então, eu sugiro fazer o curso. Se você quer chegar nesse nível, sugiro fazer algum curso comigo ou algum que ensina isso. Porque Uhum, você pode, em vez de ajudar, prejudicar. sim, Ok? sim. Tem, tem uma outra pergunta que eu Uma quase, parede quase mando lá. você não vai prejudicar. Agora, Não vou interferir em nada, uma mas eu vou planta, escutar. Eu é vou continuar escutando o que as pessoas estão falando atrás da parede. legal. Agora, as plantas, os animais e os seres humanos, existem algumas restrições que não são tão simples de serem completadas como essa de entrar na parede. Sim, uma outra coisa, Dentro do eu curso sinto de, isso. dentro do curso de, eh, por exemplo, eh, do meu curso de como se tornar mais consciente, essa técnica vai até esse nível. Uhum. Eu costumo sentir com o meu carro, tá? Quando eu Faz entro dentro do parte, carro, eu faz parte. sinto a parte elétrica, se tem água, se não tem, se, o óleo, pneu. Assim, o carro não fala comigo, mas Quem disse que não? não, parece que quando eu entro, as pessoas não entendem isso. É como se eu tivesse acoplado no veículo. Eu me É isso aí. sinto parte dele. E E será que é aí, assim que você faz com o teu veículo chamado corpo? Você se sente acoplada ao sim, veículo porque você não é o corpo? eu sou a mente consciente. Não, você pode até ser a consciência, mas não a Ah, mente. a mente.
A mente é um computadorzinho que está aí. Ela não é o teu corpo e também não é você. Apesar de que isso aí é uma metáfora, né? Tudo sou eu. Agora, para ensinar, para mostrar as diferenças, para poder tomar consciência para uma porção de outras coisas, nós tornamos algumas coisas lineares, ou seja, muito realidade, muito é, tridimensional, muito físico, tá? E esquecemos que a própria física, que torna algo físico, que torna algo real, que torna algo manifestado, é só mera e exclusiva a mesma coisa. Entendi. Então, pode usar sim. Aproveita e só complementar com isso Não, é que eu porque falei. eu já sinto isso, eu já sinto. Toda vez que eu entro dentro dele, eu sei se tem alguma coisa certa, alguma coisa errada, e ele não precisa falar, não precisa entrar em colapso para me informar que alguma coisa não vai andar bem. E se E você aí eu já fizer sei. isso com você no teu corpo? Essa acoplagem e estar ligado. Aí sim você vai ter aquilo que nós conversamos numa das outras posições, que a tua mente não tem consciência do teu corpo. Você não tinha consciência da, do interior da parede. Agora você tem. Então você está criando pontes aqui que farão essa ligação entre a mente, que é onde vem a informação, onde guardamos memórias, mas não é a consciência. E aí tudo bem, né? Aí é uma boa opção. Você vai. Ah, eu acoplei, como você mesma disse, com a parede. Eu me dissolvi dentro da parede. Sim, você está sentindo tudo, percebendo tudo, pode caminhar por ela, pode ver, pode sentir, ouvir, pode cheirar, pode degustar, pode perceber diferenças, rachaduras, pode Remendo. o que você quiser. Então você pode fazer a mesma coisa com o carro. E você pode fazer a mesma coisa com o teu carro se você admitir que o teu corpo é teu carro e que você se acopla a ele. Então, se você assistiu o Avatar, o corpo está lá e o Avatar, que é o corpo, né? É o Avatar e a mente, ou seja, o ser que vai controlar aquele Avatar, se acopla através de uma máquina. Interessante, né? Isso. Uma outra coisa que eu ia te fazer, uma pergunta, era na reunião anterior, né, que você falou, a rede Wi-Fi tá aí. Aí você perguntou do pendrive, né? Se o pendrive ele não serviria para nada se não houvesse um computador. Serve, claro. E aí me veio um monte de questionamento. Eu fiquei, cara, eu acho, assim, de situações que eu já vivenciei, tá? É de tá dormindo, tá a televisão ligada e tá passando uma novela e eu no sonho saber o que está acontecendo na novela antes de estar acontecendo a novela. Sim, E aí eu acordo, quando eu vou ver a novela, é tudo aquilo que eu tinha sonhado. sim.
E aí, Quando é o então, agora? eu acessei essa onda, eu acessei essa onda antes dela chegar no aparelho. E aí eu lembrei disso, mas isso acontecia comigo quando eu era criança, né, porque eu não vejo mais novela. Sim, E aí teve outras situações também, onde eu estava dormindo e eu escutava o barulho de uma panela caindo e de repente eu já estava acordada e a minha mãe deixava a panela cair no chão. perfeito. É Então, isso mesmo. Mas quando é que é o era, agora? então, aí veio a pergunta que eu queria te falar. Você falou assim, é, o Wi-Fi está aí, Sim. são ondas, a gente sabe que são ondas. A internet está aí. A Por que que a transmissão de gente não televisão consegue está aí. acessar? Aí você fez uma pergunta. Não, eu fiz a pergunta, né? Do que quando era no consciente ou no inconsciente, como eu sabia que era no consciente. Aí eu falei, quando você fazer a pergunta e no seu córtex pré-frontal você já diz a resposta, você está usando a consciência. E quando você não está usando a consciência, você vai buscar lá atrás e às vezes você nem sabe. Foi a questão do nome da tua avó. Aí você falou assim, mas você podia usar o Google para isso. Aí eu falei assim, mas ia dar muito trabalho, né? Aí você deixou assim, entre aspas, tipo assim, será? A onda tá aí, a internet tá aí, o Wi-Fi tá aí. Era só você acessar. Eu tô 3 dias sem dormir, tentando. Eu tô 3 dias sem dormir, tentando acessar a onda. É um direito seu, é uma possibilidade. Agora, Por não que que você precisa falou ser isso? nessa hora, nessa forma e nesse espaço de tempo. Ele pode ser em qualquer momento. Como eu costumo dizer, para você é normal e natural 1 milhão, 1 bilhão de pessoas existentes na Terra estarem ao mesmo tempo falando línguas diferentes e pronunciando uma oração para Deus. E Deus recebendo todas elas e sabendo o que está sendo pedido e de onde está vindo. Isso é normal para você. Isso é possível. Agora, por que o contrário não? E por que Deus não estaria respondendo? Pois é. Então, Ou de que forma ele estaria respondendo? ele está respondendo. E ele está respondendo quando? Quando você fez a pergunta ou antes de você perguntar? Exatamente o que você estava dizendo. Quando alguém estava começando a falar na sala do lado, você já respondia antecipadamente, sabendo o que estava sendo conversado. Sim. Como é que você acessou esse Wi-Fi? Então, E quando é que então eu você. acredito. Eu Pois é, acredito que, assim como acontece com esse experimento que real agora, eu fiz real, dentro de uma condução, eu já tinha feito, você faz todo dia, e todos nós fazemos. eu fiz sem saber que eu estava fazendo, né? Então, Nós eu posso fazemos, também acessar, eu também posso acessar a onda do claro, Wi-Fi sem saber que estou acessando. claro, é claro. Mas eu prefiro fazer isso consciente, saber como é que faz. Ok. Pois é. Então, o que que é consciente nesse sentido para você? Quando você vai saber que está sendo consciente nisso? Será que você já não está? Você só não tem palavras para Caraca, explicar? tive É outro outro insight insight. agora, cara. Ah, pois É, é. É para isso que nós estamos aqui.
Guarde um pouquinho Uau! para a próxima, curta. Meu Deus! De outro insight. Que bom. Na próxima semana você conta para nós esse insight. Tá bom. Deixa anotado. com- Tá bom. Eu já sei o que que é, tá na minha cabecinha. Legal. Gratidão a minha. Feliz e grata pela, Muito. pela condução de hoje, pelo experimento, foi fantástico. Eu vou fazer, vou lembrar de fazer como é que é a situação das cores, né? Não precisa nada disso. Isso foi só uma brincadeira. Isso é para você perceber que você faz. Isso é para você perceber que é Uhum. consciente. Se tornar consciente de que você tem essa, esse dom, que você tem essa destreza e que E tô, ele pode não ser físico. Hum, hum, é totalmente metafísico, né? é. Então tá. Beijo no seu coração. Gratidão. Tudo de bom. Uma Bom ótima carnaval para semana, você, bom viu? final de carnaval e tudo o Gratidão. resto. Deus abençoe a todos Gratidão. nós e a todos que estiverem Amém. assistindo, que possam ter um pouquinho desses insights, porque é para isso que nós estamos aqui. Se quiserem Sim. muito, muito mais, sempre tem nos cursos e outras coisas que o Amir aqui tem à disposição. Não é esse o meu objetivo de estar fazendo isso aqui agora, mas está aí dentro do processo. Um abraço bem Gratidão. grande, gratidão total. Namastê. Fui. Namastê.